Boa tarde, tudo bom, gente? Vim aqui falar sobre um pouco da alimentação no dia a dia. Para você seguir uma alimentação com dicas boas, ainda mais nessa época, né, que estamos do coronavírus, vai aqui algumas dicas. Primeiramente, eu queria falar antes de tudo, porque o CRN sempre preconiza a gente de falar sobre o bem-estar, sobre o sono, sobre a quantidade de água, que muita gente separa a água da alimentação em si, mas a água também é necessária, também é alimentação, também tem nutrientes, então tem que ser preconizada, tem que ser falada, tá? Então, assim, primeiramente, atividade de bem-estar. Fazer o que gosta, né? Fazer atividade física também. Tem gente que gosta, tem um paciente meu que gosta de olhar televisão. Apesar que hoje em dia já tá todo mundo cheio de olhar televisão, né? Cheio de ficar no sofá. Mas assim, atividades que dão prazer, no geral, cada uma tem a sua, né? Não tem uma receita certa. Criança gosta de olhar desenho, outros gostam da atividade física, outros gostam de conversar, outros gostam de cantar, tá? O CRN pede para a gente não separar isso, porque isso ajuda na imunidade, né? Ajuda na sensação de prazer, tá? Melhora o estado geral da pessoa em si. A atividade física, com certeza, né? Mesmo se a pessoa não gosta de fazer alguma atividade física, tem que fazer, seja o que for, tá? Caminhada dentro de casa, uns polichinelo, né? Tem que inventar, tem que usar a criatividade. Agora, nesse momento, tem que usar a criatividade, a gente não pode esquecer disso, tá? Quantidade de água. No geral, é mais ou menos 2 litros, tá? Eu tô falando assim no geral, tô falando algumas dicas. Claro que as crianças têm diferenciação, mas assim, cuidar, né? Para não ficar só no refrigerante, só no suquinho, só no chá, só no chimarrão, só no leite, enfim. Porque assim, a água é o solvente universal que o corpo reconhece, onde há vários processos importantes para manter a saúde e o bem-estar. Então, não descartar, não esquecer que deve-se tomar água, tá? Essencial no nosso dia a dia. Ainda mais agora, tem que estar muito hidratado, né? Apesar que é indicado, assim, a água quente, o chazinho com limão, sempre, né? É importante. As crianças têm que ter um pouco de cuidado, assim, de chás, tudo bem, mas não assim exagerado. Em tudo tem que se manter o equilíbrio, né, gente? Principalmente perto das refeições, tem que ser bem distanciado, porque na hora que a pessoa se alimenta, 2 horas depois que sai do estômago, então é mais ou menos de 1 hora, 2 horas depois, para se tomar chá, se um adulto gosta de um cafezinho preto, tá? Porque senão quebra nutrientes e não é absorvido pelo organismo, tá bom? Isso tem que tomar cuidado. Juntamente também a gente pode lembrar do leite, né? Quando a pessoa vai comer um almocinho, arroz e feijão, se tomar um café com leite, logo depois o café preto também, né? Pode prejudicar, como eu já falei. Então, assim, ó, o cálcio do leite, o ferro do feijão, eles competem na absorção, tá? É o mesmo sítio de absorção, então por isso que não é indicado, tá? Um café com leite, uma sobremesa com leite. Sobremesa, vamos esquecer, né? Mas tô falando no geral, assim, que geralmente a pessoa tá acostumada a comer, tá bom? Então, assim, ó, fora todas essas coisas que eu lembrei, que eu enfatizei, que não pode se separar da alimentação diária, saudável, que deve ser, tá? Vai as dicas de alimentação. Vai ser posto, vai ser indicado ali no nosso canal as 10 dicas, né? 10 assim, momentos importantes que devem ser seguidos através do Ministério da Saúde para crianças até 2 anos. Ali tem tudo: armazenamento, higienização, exemplos de cardápio dos pequenininhos, de leite materno, de tudo,
tá? Peço que sigam por ali, tá? Até 2 anos. Fora isso, eu vou dizer assim no geral, tá? No geral, acredito eu ainda, fora algumas exceções, que não deve seguir, tô falando assim para a família inteira, tá? Que não deve seguir 6 refeições por dia, por causa que tem uns, hoje em dia, que se alimentam bem, toleram bem 3 refeições por dia. Isso estou falando para os adultos, os maiores. 4 refeições por dia, tá? Eu, Patrícia, gosto muito de 6 refeições por dia. Então, eu vou seguir mais ou menos por aí, que é o que eu tenho na minha orientação básica. Assim, claro que cada pessoa é diferente, né, gente? Mas, assim, a gente tem que aprender a escutar o corpo, saber quais as necessidades, o que está faltando, o que está, né? O que está precisando mais. O corpo fala, se a gente souber. É difícil, assim, talvez eu falar dessa maneira, mas eu acho que a gente está tão viciado em coisas do dia a dia, em alimentação cheio de aditivos, de corantes, de todas as coisas químicas, porque a indústria de alimentos hoje em dia tá a mil, e muita coisa é mentira, às vezes não, né? Tipo assim, um exemplo, salgadinho é uma chips que já vi, assim, eu não compro, né? Às vezes que eu vejo, assim, rico em fibras. Não é rico em fibras, não é, tá? Pode acreditar. Suco, aqueles de caixinha, que é o néctar, que diz, né? É mais ou menos assim. Não tem néctar, tem bem menos de 5% de fruta. Tá? Então segue por aí, tá? A mentira que eu digo é nesse caso, assim, porque tem do mínimo, tá? Que não garante nada de saúde, de bem-estar, de nada. Através dessas dicas que eu falei, de alimentação até 2 anos, se procurar no Ministério da Saúde, no site do Ministério da Saúde, sigam, gente, um novo guia alimentar para a população brasileira. Tá? Porque isso aí vai seguir bem a alimentação como deve ser, tá? Juntamente com essas 10 dicas para alimentação até 2 anos. Ele é meio grandinho, mas é um guia bem bom, bem elaborado, que deve sempre a população seguir por ali, que é o mais correto, tá? Fora isso, fica, eu acho que muito no ar. Então vamos lá, para alimentação em si, de um dia, baseado em 6 refeições por dia, salvo que algumas pessoas às vezes toleram outras quantidades de refeições, como eu já falei, eu vou dar um exemplo assim, tá? Do café da manhã. O leite, né? Sempre ter leite, sempre ter o pãozinho com um pouquinho de margarina, manteiga, né? Eu uso margarina, assim, diferenciada, porque eu sou vegana, então não uso manteiga, tá? Mas pelo o Ministério da Saúde, pelo Guia Alimentar, eles preconizam as coisas o mais natural possível. Por isso que eu sempre tô falando de receitas, tá? Quanto mais fazer coisas em casas, melhor, tá? Já vai garantir, assim, muito a saúde de vocês, tá? Então, assim, um leite, um pãozinho com um pouquinho de margarina, de manteiga, tá? Vamos esquecer a chimia, tá? Pode comer um pedacinho de fruta, tá? Mas um pedaço, assim, tudo muito pequeno, uma maçã pequena, tá? Metade da maçã, metade da banana, uma laranja pequena. Aí pode incluir uma colherinha de aveia, de farinha de aveia, eu acho melhor, tá? Melhor que as outras, porque tem estudos científicos que comprovam que ela é melhor metabolizada, melhora as gorduras no sangue, enfim, tá? Por enquanto eu acho melhor a farinha de aveia. E assim, frios, se a pessoa, porque o gaúcho tem o costume de comer muita carne. No geral, como eu já disse, estou falando uma coisa assim, no geral,
Frios podia ficar de fora, mas se comer, come uma fatia. Para as crianças, meia, tá? Requeijão, maionese, essas coisas, vamos deixar de lado, tá? Se quiser, assim, de vez em quando, só um pouquinho. Nescau não, café com leite, de preferência sem açúcar. Mas isso é uma questão de tempo, né, gente? Tô falando, assim, também um pouco que é seguido aqui por casa, tá? Se não, bota, assim, uma colherinha de chá de açúcar. Adoçante, não. Para criança, não. Os adultos, se usar, o stevia. Mas tem muito açúcar magro também hoje em dia. O demerara, esses outros, tem a quantidade também de calorias. Mas tem os açúcares magros que funcionam muito bem, tá bom? Isso um cafezinho da manhã. Daí, vamos supor, assim, um exemplo de horário. 8 horas da manhã. 10 horas, come a metade daquela maçãzinha que comeu no café da manhã, tá? De meio-dia às 12 horas. Arroz e feijão sempre, tá, gente? Eu acho bem importante para criança, principalmente. Arroz e feijão sempre. Arroz e feijão é dieta brasileira, tá? Fecha uma cadeia de aminoácidos essenciais. O ferro do feijão tem que ter a vitamina C para ser absorvido pelo organismo. Mas pode comer uma frutinha junto, não tem problema, tá? Comer a fruta, não fazer o suco, tá? Hoje em dia, a pediatria recomenda que coma-se a fruta. E tome água, não junto, tá? Como eu falei, dos líquidos em geral, depois de 1 hora. Certo seria depois de 2 horas, mas depois de 1 hora já tá legal. Tá? Então, arroz e feijão. Feijão, tá, gente? Não feijoada. Porque, assim, tem que cuidar também com a quantidade de óleo na preparação. Para uma família de 3 pessoas, é 1 lata de óleo por mês, tá? Aconselho a marcar no calendário para não se perder. Um pedacinho de carne, tá? Para criança, assim, 1 colher de sopa, 2 colheres de sopa para os mais grandinhos, tá? Saladas variadas, de todas as cores. Importante a preparação ter cru e cozida junto, sem óleo de oliva, tá? Melhor não usar óleo de oliva. E isso, então, almoço, isso, tá? Nas saladas cozidas pode ser a cenoura, moranga, vagem, nabo, chuchu, tá? Daí os folhosos verdes escuros e claros, junto com saladas assim, condimentos que vai nas preparações, como usar muita cebola, muito alho, muito tempero natural. Acho essencial, eu uso muito tempero natural, páprica, orégano, todos possíveis, assim, claro, não exageradamente, eu acho importante também, tá? Daí no café da tarde, lá mais ou menos para umas 13h30, né? Eu tomo café 4 horas, às vezes 5, mas eu, né, gente, mais ou menos umas 4 horas. Também, igual do café da manhã, uma alimentação saudável é muito simples, muito cheio de frutas, de saladas principalmente, e de frutas, tá? Então, assim, igual ao café da manhã, daí podia não ter aveia. Se usar pouca aveia, usa de manhã e de tarde, mas não todo dia, tá? E no geral, assim, eu uso um pouco mais de aveia, mas por ser vegana, como eu disse anteriormente, cada pessoa é de um jeito. E daí, de noite, prefiro janta. Acho mais aconselhável, no geral, para todos, eu prefiro janta, porque sempre se consegue uma quantia maior de vitaminas, de minerais, que são, como eu falo para os nossos amados aluninhos, que são a gasolina do carro, é o combustível do nosso corpo, tá? Bioquimicamente falando, precisa de muita salada e frutas. Frutas tem que ter um pouco mais de cuidado. Mas, assim, no jantar também é a mesma coisa do almoço, tá? Variando preparações, daí vai da criatividade, da culinária, que nem aquele que vai aparecer,
não foi posto ainda. Um pãozinho de beijo que eu fiz, que eu mesma inventei, com várias receitinhas que vai ir para vocês. Daí é legal, assim, porque pode variar bastante a quantidade de salada, que é o pãozinho de beterraba, tá? Pão de beijo de beterraba. Mas no jantar é a mesma coisa do almoço, tá bom? Daí depois, uma ceia antes de dormir. 1 hora antes de dormir. Eu faço assim, tá? Como daí eu cuido da quantidade de frutas, eu tomo um chazinho, gosto muito de chá, tá? Mas cuidado, né? Com criança tem que tomar cuidado, não se indica muito chá, não é que nem adulto, tá? É diferente. Daí eu como 4 bolachinhas de água e sal, tomo um chazinho, depende do dia também, né? Daí eu mudo, eu tô dando uma orientação assim no geral para você seguir um pouco. Às vezes eu como daí o pedacinho de fruta, o chá é sem açúcar, não uso adoçante, não uso, quanto menos químico usar, melhor, não uso molho de tomate pronto, nada, quanto mais feito em casa, melhor, tá? Cuidar entre as refeições, quem toma muito café preto com muito açúcar, tá? Criança não deve tomar café preto, salvo café com leite, com pouco café, tá? Diga-se de passagem. Para as crianças, assim, gente, usar e abusar da criatividade, das receitas, dos temperos naturais, usar e abusar do arroz colorido, do arroz do xereque, do arroz da princesa, que vai bastante tomate, fazer panqueca. Esse dia aqui em casa fiz várias panquecas e tinha chuchu na massa. Eles não gostam de chuchu. Eles não gostam de chuchu, mas comem várias outras coisas. O que eu queria falar também, a gente tem que respeitar o comportamento alimentar. Hoje em dia se fala muito em comportamento alimentar, tá? Não vai, assim, enfiar a goela abaixo. A gente tem que respeitar o comportamento alimentar. Claro, eu como salada, daí tu pergunta, como só alface? Não. Variar as cores, eu falo para eles, variar as cores, os sabores, as preparações, lembrando da salada crua e da cozida, tá? Sempre junto. E assim, frutas, é 2 frutas por dia, tá? Naqueles 10 passos que vai ser posto, segue as orientações até 2 anos. Depois de 2 anos... É assim, gente, é 2 frutas por dia no máximo, fruta pequena, porque assim também foi demonstrado em vários trabalhos científicos que muita quantidade de fruta. A fruta, por isso que não se toma mais suco, come-se a fruta e toma-se água, porque a fruta é a sobremesa que Deus mandou, né? Não, muita quantidade de fruta, não, tá? É preferível, então, comer uma fatia de pão de boa qualidade. Os pães, lembrando, dos integrais, né? No mínimo 2 a 3 vezes por semana eu falo para eles bastante. Pãozinho preto, bolachinha preta. Comer 2 a 3 vezes. Porque assim, gente, a gente é o que a gente come, não adianta. E hoje em dia, com esse coronavírus... Se a gente se alimentar adequadamente, eu digo com toda a certeza do mundo que faz a diferença. Como diz o ditado, saco vazio não para em pé, mas saco cheio, com uma má alimentação não de qualidade, também não vai parar em pé. Também não vai, pode demorar mais um pouquinho, mas não vai, tá? Então, com todas essas dicas, eu acredito que vocês consigam, assim, com certeza, manter, assim, a alimentação mais saudável possível. Tô, assim, aberta para quem quiser esclarecer dúvidas, pode perguntar através do meu Face, do WhatsApp, a Liz pode dar, tá liberada a falar, amo falar sobre alimentação, me controlo um pouco para não falar demais, porque senão eu fico o dia inteiro falando, tá? Vejo assim que várias pessoas estão falando por causa do coronavírus da vitamina A, D, E, K,
Mas assim, se você seguir o Ministério da Saúde, conforme eu dei as dicas para vocês, essas dicas de alimentação, vocês vão conseguir ter essa quantidade de todas as vitaminas, de todos os minerais, inclusive essas importantes agora, tá? Sobre a vitamina D, que falam expor ao sol, tudo tem que ter bom senso, né, gente? Assim, a variedade na alimentação, variedade ao máximo possível, consegue-se, eu acho, da vitamina D, consegue-se ter a quantidade boa de vitamina D. Acho muito importante para as crianças, principalmente, os leites enriquecidos com vitamina D. Isso, a indústria de alimentos, é bem bacana, bem legal. Quanto mais, assim, rico em vitamina D... Claro que tem, como eu disse antes, tem algumas coisas que não são verdadeiras, como Delma Chips, mas leite, coisas importantes, assim, realmente ajudam bastante. Eu, quando estava grávida da minha primeira, usava essas dicas, assim, funcionava bastante, porque através dos exames que eu mesmo pedia para mim, dava para ver, tá? Para segurar, assim, não dar anemia, deficiência de cálcio na gravidez é muito importante, né? Cuidar com várias coisinhas. Então, assim, ó, referente à vitamina D, claro, sim, expor ao sol é importante também, mas nada de exagero. Tem trabalho científico que já fala sobre isso, nada de exagero. É mais naquela coisa, assim, da criança não ficar só no computador, né, só na televisão e brincar na rua. Mas ter cuidado com o horário do sol, sim. Se procurar direitinho, vai ter indicações para se ter cuidado, porque assim, fala-se muito assim para tomar bastante sol, sem muita proteção, algumas dicas que a gente procura, a gente acha isso, mas é porque a pessoa não se alimenta direito. Se tu se alimentar direitinho, tu vai conseguir, tá? Vai conseguir certamente. Adequar toda a alimentação em quantidade, em qualidade, tá? Eu tô falando aqui para vocês, fico pensando em várias especificações, assim, de crianças que não comem, de patologias com adultos, né? Gostaria de poder ficar falando aqui o dia inteiro. Mas, assim, como já disse, tô aberta a dúvidas, pode procurar, não tem problema, só indica qual escola aqui, porque eu tenho várias escolas, às vezes eu me perco, assim, qual aluninho, porque eu tenho anotado as especificações, assim, de cada um, né, quando tem alguma particularidade, tá bom? Espero que tenha ajudado. Fico pensando aqui se eu esqueci alguma coisa, porque eu queria falar o mais completo possível, tá? Daqueles passos que eu falei, como eu disse, até 2 anos, tá? Açúcar nunca foi indicado para ninguém, gente, tá? Bala, chiclete, não existe indicação de quantidade disso, não existe, não existe, tá? Eu vejo, assim, que esse vírus também veio para mudar muita coisa e pega muito sobre alimentação, sobre o manual de boas práticas, sobre cuidados, que está especificado também esses itens, como eu já falei antes, nos 10 passos, tá? Então, vamos repensar tudo, vamos repensar nas nossas crianças, vamos pensar assim, quanto mais natural possível, quanto menos enlatado, quanto menos embalado, melhor, tá? Quanto mais natural possível, o mais indicado. Salvo algumas coisas, assim, quando a mãe não realmente não consegue amamentar, leites maternizados é indicado. E tem muita fiscalização, né? Que nem o leite de caixinha não tem fiscalização. O leite enlatado, o leite em pó enlatado tem fiscalização, mas leite em pó, tá, gente? O leite, fora os outros, Nescau, Neston, todos esses outros, não. Tá? Eu, como nutricionista, penso assim que quanto mais alimentação saudável para as crianças, mais vai garantir a inteligência, o bem-estar, a imunidade, como eu já falei antes, porque também já tem algumas especificações de trabalho científico dizendo que muitas mães dizem meu filho é hiperativo, é muito comum dizer isso.
Tem vários trabalhos já dizendo que a hiperatividade é a quantidade excessiva de alimentos industrializados, que tem uma quantidade grande, né, de químicos, tá bom? Então, assim, aqui fica o meu beijo pra vocês, se cuidem, tá? E qualquer coisa me procure. Beijão, amo vocês, crianças, tô morrendo de saudade pra gente fazer aquela folia. Beijão. Boa noite, gente. Mais um recadinho para vocês. No vídeo que foi enviado agora, eu quero relembrar da quantidade de azeite de oliva. Se usar muito pouquinho, pode se usar, porque o azeite de oliva é de excelente qualidade, mas assim, gotinhas, tá? Porque ele tem a quantidade de calorias iguais, tá? Por isso que eu já digo de não usar. E do sal também, cuidar muito, muito com a quantidade de sal. E muito também com a quantidade da comida, né? Principalmente carboidratos, não repetir o prato, tá? Muito importante essas questões de preparações também, de frituras, né? De coisas muito, muito com preparações com óleos, tá? Um beijo para vocês, se cuidem, fiquem com Deus.